O episódio com o Cabo Wesley, lá na Bahia, no Farol da Barra, no dia 28, reflete a anarquia generalizada, deliberada que se encontra no nosso país. O governo Rui Costa é um governo comunista. Ele tem restringido de forma severa, com decreto inconstitucional, junto com os demais governadores, ele que tem sido a liderança do Consórcio Nordeste, né? Então, o consórcio que reúne os governadores socialistas para fazer frente politicamente ao governo Bolsonaro, tem o seu reflexo negativo na corporação da Polícia Militar, está jogando a população contra esta instituição, contra todas as forças de segurança, inclusive os guardas municipais de Salvador, assim como da região Nordeste. E é claro que o Brasil se caminha para um estado de anarquia. Nós temos pedido intervenção militar, porque temos plena consciência que na atual conjuntura o Brasil não tem outra saída, só uma intervenção cívica-militar, onde, com decisão do alto comando das Forças Armadas, generais, almirantes e brigadeiros, apoiando o presidente da República contra os desmandos do Supremo Tribunal Federal, que tem sido a raiz de todos os problemas, não é? O Supremo Tribunal Federal, ele retirou do governo Bolsonaro a autonomia para delegar responsabilidade, para tomar medida pertinente ao Covid-19. Isso inclui tomadas de decisões como restrições, não é, de direitos, direitos fundamentais, inclusive, já indo de encontro com a Constituição, pois a Constituição que fala sobre isso. Eu estive dando uma olhada, embora não seja nenhum jurista, mas como cidadão nós temos a obrigação cívica de ler a Constituição, principalmente quando desconfiamos de uma alta corte que tem rasgado a mesma, deliberadamente, e tem dado uma insegurança jurídica no Brasil de norte a sul e levado o país a um verdadeiro caos. Então, no artigo 136, fala sobre o estado de defesa, Então, lá no artigo 136 diz que o estado de defesa é uma iniciativa do presidente da República, uma situação de instabilidade, uma situação basicamente que estamos fazendo hoje, uma situação incontrolável pelo Estado, pelo governador local, pelo prefeito, Então pode ser decretado sim um estado de defesa. Então neste estado de defesa pode sim ter a restrição de direito de ir e vir, por exemplo, o direito de a pessoa trabalhar, de abrir o seu comércio, só no estado de defesa ou no estado de sítio, que seria uma evolução do estado de defesa. O estado de sítio já fala no artigo 137, com autorização do Congresso Nacional. Mas a Constituição fala exclusivamente do presidente da República. Então, o Supremo Tribunal, mais uma vez, rasgando a Constituição, delegou para os governadores socialistas, de modo geral, despreparados, desqualificados, tomados pelo ódio, pela sede do poder, desprovido do sentimento de patriotismo, estão transformando o nosso Brasil em verdadeiras mini-republiquetas. Então são republiquetas, tem a de Pernambuco, tem a da Bahia, tem a do Ceará. Então cada governador está determinando sua própria Constituição, a sua própria regra. Eles ignoram completamente a Carta Magna do país. O que resta para a sociedade, o que resta para a população? Desobediência civil. Desobediência civil é uma tendência natural do ser humano, da sociedade, quando ele se sente desprotegido pelo Estado. O Estado não tem dado o amparo legal, constitucional, previsto lá na nossa Constituição. Então, a população está desnorteada, está desarmada, porque o senhor Lula
desrespeitou o plebiscito, não é, de 2005, onde 65% da população não aceitaram, não é, o controle do direito de você se proteger com arma de fogo. E ele, como estava já predeterminado a desarmar a população, por aconselhamento do seu fiel conselheiro, Fidel Castro, ele desarmou a população, né? Convencendo aos parlamentares, de forma escusas, a aprovar o Estatuto do Desarmamento. Pois bem, a população hoje está completamente desprotegida, os policiais sendo obrigados a cumprir ordens erradas, ordens anticonstitucionais, decretos ditatoriais, a população já mais inserida politicamente nesse processo desde o impeachment da Dilma Rousseff, já tem plena consciência de que estão sendo vítima dos seus governadores, dos seus prefeitos, não é? Em retaliação ao presidente da República. Pois bem, nesta quarta-feira, dia 31 de março, comemora-se, não é, a retomada ali pelos militares, né, que tomou do comunista o poder, no caso João Goulart, na época que estava com morosidades com os russos, com os chineses, com os cubanos, inclusive no dia que as tropas que chegaram lá de Minas Gerais, do 4º Regimento, não é, do Exército, chegaram ali no estado do Rio de Janeiro para garantir a lei e a ordem. Ainda o Rio de Janeiro, na época, ainda era o centro do poder. O João Goulart, ele ficou completamente desnorteado, só restou para ele voltar para Brasília, já que ele estava no Rio de Janeiro, não é? Num clube de automóvel, para um evento. A situação dele já estava muito estável. E ele voltou lá para a Brasília e depois fugiu lá para o Rio Grande do Sul e depois se exilou no Uruguai. Então, nosso respeito, né, ao saudoso general Olímpio Mourão Filho, não é, que naquela operação denominada como Operação Popeye, não é, e segundo alguns historiadores, como por exemplo Marco Antônio Villa, ele começou o deslocamento da tropa ainda de pijama, não é? Isso é que o homem patriota demonstra o que ele tinha de prioridade na sua vida, que era realmente defender o nosso país do comunismo. E graças a Deus, graças à ousadia do general Olímpio Mourão Filho, junto com o general Castelo Branco, o general também Costa e Silva, sendo esses dois últimos que vieram a ser presidente, não é? As atitudes patrióticas desses generais trouxeram por mais de 20 anos uma tranquilidade, uma estabilidade jurídica e social no nosso país. Hoje, suplicamos em frente aos quartéis e convocamos todos os patriotas para que compareçam em frente aos comandos militares aí, seja do leste, do nordeste, do sudeste, do sul e por aí vai. Nesta quarta-feira, dia 31, vamos convocar os nossos generais a tomar uma posição. O Exército, a Marinha, a Aeronáutica têm prestado ótimos serviços para a nossa nação, portanto, a prioridade número 1, a missão número 1 das instituições militares, as Forças Armadas, é a defesa da pátria. Não adianta ficar fazendo formatura, cantando o hino nacional, fazendo condecorações, enquanto a sociedade civil é esmagada nas ruas por prefeitos e governadores tiranos. Senhores generais, com todo o respeito que temos a vossas excelências, ouça o clamor da população, ouça o clamor popular. A população pede socorro. O Brasil já está no estado de anarquia, de caos. E se vocês continuarem em silêncio, perderão a honra, perderão o legado que poderão deixar para a futura geração. Eis uma grande oportunidade, senhores generais do alto comando, de escrever vossos nomes na história. Defendam a pátria conforme a Constituição. O povo pede socorro. E neste dia 31, patriotas do Brasil inteiro estarão fazendo um manifesto perante os quartéis generais, a fim de que
chama a atenção de Vossas Excelências e escute o clamor popular. Se isto não acontecer, o Brasil será entregue deliberadamente aos chineses, aos comunistas, e será a futura Venezuela. Talvez um pouco pior, porque as riquezas dos nossos países não tem precedente, não tem nenhum outro país da América Latina, nem na Europa, nem na Ásia. Então muitas nações estão de olho no Brasil e seria bom demais para eles, em particular os chineses, se o nosso país perdesse esta soberania, fragmentasse em várias republiquetas. Ficaria mais fácil, ou fica mais fácil dominar um povo dividido. Dividir para governar. Essa é a máxima dos socialistas. Estão dividindo a nossa nação. Meus pêsames aos familiares e amigos do soldado Wesley, não é? E aquele ato, aquela forma de abordagem, há consenso no Brasil inteiro, inclusive especialistas, né, da área de segurança, que não foi a abordagem correta. Não houve ali uma tentativa de negociação, praticamente, segundo os relatos dos internautas que na hora filmaram e transmitiram basicamente ao vivo. Houve mais provocação dos policiais que estavam ali para fazer a contenção, levando àquele desfecho violento, terrível e de forma covarde. Infelizmente, de forma covarde. Lamentavelmente, os militares que atiraram naquele momento terão que prestar conta perante a justiça e perante a sociedade. Wesley, você não morreu à toa. Você deixou um grande exemplo de um soldado valente que tinha plena consciência dos desmandos dos governadores, e você só estava ali tentando chamar a atenção, tentando ser ouvido, já que o local onde você servia, a 4 horas dali, você não tinha voz. E ali no Farol da Barra certamente seria um bom local para você falar e ser ouvido. Você certamente tinha consciência das consequências. Portanto, você arriscou a sua vida e deu a sua vida por todos aqueles que sofrem opressão, em particular os policiais militares da Bahia, que parte desse, um pequeno contingente, os mataram, os sacrificaram. Seu nome ficará na história. Lamentamos muito, não é? Os patriotas daqui do estado de Pernambuco e do Brasil inteiro, com certeza você será lembrado nos anais, terá lembranças suas, você será condecorado, talvez não pela instituição Polícia Militar da Bahia, com este governador. Portanto, o maior reconhecimento que você terá será da sociedade civil, porque você se colocou no local da sociedade civil que está sendo oprimida, esmagada. E os seus superiores hierárquicos que não tomam nenhuma posição de forma submissa, de forma covarde, de forma omissa, estão vendendo a sua honra para um governador sem nenhum crédito com a sociedade que o elegeu. Obrigado a todos, amigos, e que Deus abençoe a todos.